Boa tarde, meu nome é Helena Polis e, juntamente com o Rodrigo Schneider, somos a Virtus Asset Management. Hoje apresentaremos a análise setorial do setor PET, com foco na empresa Pets. Começaremos falando sobre o setor. Bom, a população PET no Brasil chegou ao impressionante número de 149,6 milhões de animais em 2021, com crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. Sobre o faturamento, o setor teve 35,8 bilhões de reais de receita em 2021, composto por 79% de alimentos, 14% de gastos veterinários e 7% de pet care. O setor vem crescendo de maneira extraordinária nos últimos 14 anos, acumulando um CAGR de 12,69%. Nos últimos 4 anos, a indústria mais que dobrou, saindo de 18,62 bilhões de reais em 2017 para 40,46 bilhões em 2022. Falando sobre o market share do setor, ele é bem fragmentado, com pequenas empresas e lojas de bairro constituindo a maioria do mercado. A Pets lidera o setor com participação de 6% e logo após vem a Ecobase com 5%. Essa fragmentação ela abre portas para uma futura consolidação do setor, gerando valor ao acionista. Uma importante razão para esse forte crescimento é a mudança na maneira de como os donos veem seus animais de estimação. Em relação a 2019, mais pessoas consideram seu pet como família ou até mesmo como filho, cada vez menos como apenas um animal. Essa humanização dos pets é um dos principais fatores para o crescimento futuro do setor, e de acordo com a Euromonitor, a projeção para os próximos anos é positiva, acumulando um CAGR de 12,55% nos próximos 5 anos, chegando ao faturamento de 74 bilhões de reais em 2027. Fazendo uma análise do setor pelas 5 forças de Porter, podemos aprender sobre a dinâmica do setor. Consideramos alta a ameaça de entrada de novos concorrentes, pois serviços, produtos e alimentos podem ser fornecidos por uma variedade de lojas e não exclusivamente por pet shops, assim aumentando o número de concorrentes no setor. O poder de barganha dos fornecedores é baixo, pois os produtos são marginalmente os mesmos entre uma diversidade de fornecedores. Entretanto, uma pequena parte do mercado está focada em produtos premium. O poder de barganha dos clientes também é considerado baixo, pois os preços variam entre os estabelecimentos e assim os consumidores não têm nenhum poder de negociação. A ameaça de produtos substitutos também é baixa, já que alimentos e serviços veterinários são essenciais e insubstituíveis. Porém, produtos para animais podem ter substitutos. Por fim, a rivalidade entre concorrentes é elevada e o setor pet do país é bastante diversificado entre grandes lojas e lojas de bairro, todas competindo entre si. Em relação à inovação no setor, elas são várias. Primeiramente, temos o e-commerce. E quando comparado com os Estados Unidos, o Brasil está subpenetrado em termos de e-commerce no varejo. No mercado pet, o país tem apenas 6,8% de penetração, enquanto o Reino Unido tem 14% e os Estados Unidos têm 25,8%. O Omnichannel também é uma inovação e a aplicação do modelo gera alta eficiência em abertura de lojas e desempenho de vendas, além de aumentar a satisfação dos clientes. Em relação aos brinquedos inteligentes, a introdução desses brinquedos para pets está cada vez mais presente no mercado e, elaborados através da inteligência artificial, esses produtos estão sendo lançados no mercado. Os produtos premium para animais de estimação estão ganhando participação no mix de produtos e justamente porque a preocupação com a saúde dos pets é uma tendência e os alimentos saudáveis estão ganhando força. Por fim, os varejistas do setor pet estão apostando no desenvolvimento de marcas próprias, com o objetivo de elevar margens e ter mais controle sobre o produto ofertado. Boa tarde, meu nome é Rodrigo e agora eu vou falar um pouco sobre a Pets, a empresa que a gente escolheu para representar o setor pet na nossa tese de investimento. Bom, a Pets ela foi fundada em 2002 pelo Sérgio Zimmermann e oferece alimentos, remédios, produtos de higiene e limpeza e acessórios para animais de estimação. Ela possui uma alta integração entre canais físicos e digitais e possui 203 lojas e 17 hospitais veterinários. Atualmente tem sede em São Paulo e é dona de fortes marcas do setor, como a Seres, a Cansei de Ser Gato, a Zidog e a Petix. Ela tem uma grande presença nacional, tendo lojas em quase todos os estados. É importante lembrar que ela tem uma forte presença em São Paulo, com quase 104 lojas abertas no estado. Também uma forte presença no Sudeste e no Sul do país. Falando um pouco de número de lojas, a empresa tem um forte plano de expansão de lojas, saindo de 63 lojas em 2017
para 187 no segundo trimestre de 2022. Somente no segundo trimestre de 2022, a companhia abriu 9 novos estabelecimentos. Em relação à composição acionária, o Sérgio Zimmermann tem 26,64% das ações, a Wasaka Advisors tem 5,49% e a Atmos 5%. A companhia está listada no novo mercado da B3 e possui um free float de 62,87%. A Petz realizou seu IPO em 11 de setembro de 2020, precificando sua ação a R$ 13,75. No dia 14 de outubro de 2022, a ação estava cotada em R$ 8,84. Alguns dados da ação: ela tem um volume de 12,24 milhões de ações negociadas por dia, considerada de alta liquidez, e tem um market cap de 4,08 bilhões. A performance desde o IPO é negativa, menos 47% nos últimos 2 anos. Falando um pouco dos números operacionais, a Petz tem um forte crescimento de receitas de uns 5 anos, saindo de 600 milhões de reais em 2017 para quase 2 bilhões de reais em 2021, acumulando um CAGR de 36,89% nesse período. Falando um pouco do lucro líquido, a história é parecida, saindo de 11 milhões de reais em 2017 para 75 milhões de reais em 2021, acumulando um CAGR de 60,09% no período. Esse crescimento foi forte, especialmente em 2 períodos, de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. Falando um pouco de margem EBITDA, a gente sabe que expansão sustentável é importante também. E isso é mostrado pelo crescimento da margem EBITDA nos últimos anos, chegando a 17,94% em 2021, mostrando que a empresa está conseguindo crescer suas receitas no mesmo tempo que cresce suas margens. Agora, falando um pouco da dívida, ela possui uma baixa alavancagem com posição confortável em relação à caixa, em função do follow-on que ela realizou em novembro de 2021. Atualmente, ela possui uma relação dívida líquida EBITDA de -1. Falando um pouco do ESG, a Petz é especialmente forte no pilar social. Ela tem um programa Adote Pets, que é um projeto de adoção que já ajudou mais de 45 mil cães e gatos a encontrarem um lar. Esses futuros donos desses animais de estimação serão futuros clientes da Petz, então sendo um programa muito rentável e muito benéfico tanto para a sociedade, tanto para a Petz. Além disso, ela fez a coleção de publicações Bichos, em parceria com a editora MOL, que já ultrapassa 1,3 milhão de reais doados para ONGs. Por fim, ela oferece a clientes a possibilidade de arredondar o saldo final das suas compras em dinheiro e doar essa diferença para ONGs e projetos sociais. Mais dados ESG também são positivos, como MSCI ESG Ratings, a Petz classificou como A. Além disso, 50% das mulheres estão ocupando cargos C-Level e tem 95 ONGs parceiras. Agora, falar um pouco sobre a avaliação da Petz. A gente realizou um valuation pelo DCF. Falando um pouco das principais premissas, o crescimento da receita em linha com o CAGR projetado do setor pela Euromonitor, então 12,55%, margem de EBITDA calculada pela média dos 5 anos anteriores, a alíquota de imposto sobre EBIT calculada pela média dos 5 anos anteriores, depreciação e amortização como porcentagem da receita utilizando a média dos últimos 2 anos, mudança no capital de giros como porcentagem da receita em 2021 e CAPEX como porcentagem da receita utilizando a média dos últimos 2 anos. Falando um pouco sobre o cálculo do custo de capital, o WACC, a gente achou um custo de capital próprio em reais de 15,04%, um custo de dívida de 19,92% e por meio da composição de capital, a gente consegue encontrar um WACC para 2022 de 14,98%. Aqui um pouco dos nossos cálculos do fluxo de caixa para a firma, a gente projetou de 2022 até 2026, então os próximos 5 anos. Utilizando um crescimento na perpetuidade de 5,5%, ou seja, IPCA mais 2 bips, a gente encontra um Total Enterprise Value de 9,2 bilhões de reais. Também calculamos a dívida líquida, na qual chegamos em negativo menos 247 milhões de reais. E juntando isso com o Enterprise Value, encontramos o Equity Value de 9,5 bilhões de reais. Dividindo pela quantidade de ações outstanding, 459 milhões atualmente, chegamos a um preço-alvo de R$ 20,74. Nós, então, recomendamos a compra da Petz com um target price de R$ 20,74 e um upside de 2 vezes 34 vezes em relação ao fechamento do dia 13 de outubro de 2022. Obrigado.